Olá, pessoal! Saudações prevencionistas! Estamos de volta para a nossa aula 4, a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Vamos aprender o que é este documento e como preenchê-lo corretamente. Vamos começar? Depois de abordar as consequências do acidente, nós não podemos deixar de falar da CAT, da Comunicação do Acidente de Trabalho. Então, todo acidente de trabalho, né, não é só aquele que tem lesão com afastamento, né? Inclusive as lesões sem afastamento, todo acidente de trabalho tem que ser preenchida a CAT, tem que ser enviada a CAT para o INSS. Né? Eu tenho que comunicar ao INSS desse acidente de trabalho. E repito, não só aqueles que tenham perda de tempo, que tenham afastamento. Até aqueles acidentes com lesão sem afastamento, eu preciso preencher a CAT e enviar para o INSS. Agora a pergunta é a seguinte: em quantas vias eu tenho que emitir o documento da CAT? São muitas vias, maior do que a maioria dos documentos exigem. Eu preciso preencher a CAT em 6 vias. E outra coisa importante, existe uma ordem de vias, ou seja, a primeira via eu tenho que enviar obrigatoriamente para o INSS, a segunda via é da empresa, a terceira via do empregado ou do segurado, a quarta via do sindicato dos trabalhadores, né, da atividade daquele trabalhador, do sindicato daquele segurado, a quinta via do SUS, Sistema Único de Saúde, e a sexta via do SRTE, da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego. A SRTE é o órgão regional responsável pela segurança e a saúde do trabalhador. E a CAT, ela pode ser emitida entre 3 características, né? Quando uma pessoa se acidenta, eu vou emitir a CAT, eu posso abrir uma CAT inicial, a CAT pode ser de reabertura ou a CAT pode ser de comunicação de óbito. Então veja bem, o que seria a CAT inicial? O trabalhador sofre um acidente, eu vou lá, abro a CAT e vou colocar ali na opção CAT inicial, quer dizer, comunicação de trabalho inicial. Esse trabalhador se recupera da lesão, retorna a trabalhar, vamos supor que ele tenha quebrado a perna. Aí ele fez fisioterapia, aquilo tudo, retornou ao trabalho. 1 mês de trabalho ele começou a sentir dores intensas na perna, na mesma perna operada. Isso é o quê? Um agravamento da lesão que já tinha originado uma CAT. Então, quando esse profissional vai se afastar, eu vou abrir a CAT de reabertura, porque houve o agravamento de uma lesão que já tinha uma CAT inicial. Então, eu não vou abrir outra CAT, né? Ele vai receber os dias que ele precisa ficar em casa afastado para se recuperar, e a CAT é de reabertura, porque houve um agravamento de uma lesão anterior. Agora a pergunta é a seguinte: se um trabalhador cai do andaime, estava sem cinto de segurança, então não seguiu os procedimentos, cometeu uma imprudência, portanto um ato inseguro, ele caiu, quebrou todos os ossos do corpo, né, e não morreu, foi para o hospital. Ficou um tempo internado, 20 dias, e depois veio a falecer. Eu não posso, nesse caso, quando ele se acidenta, no momento que ele se acidentou, né, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma CAT inicial. 20 dias depois que ele morreu, eu vou abrir o quê? A CAT de comunicação de óbito. Mas vamos supor que aconteça diferente. O trabalhador caiu do andaime e morreu. Teve um acidente fatal.
eu também não posso abrir a CAT por comunicação de óbito, porque eu só posso abrir a CAT de comunicação de óbito se eu tiver uma CAT inicial anterior. Então, nesse caso, eu vou abrir a CAT inicial e vou, na observação, colocar que houve o óbito. Mas não vou usar a CAT de comunicação de óbito. A CAT de comunicação de óbito é só quando o óbito ocorre depois, mas por consequência daquele acidente. Ok? Então vamos continuar sobre a CAT, dando algumas recomendações para o preenchimento da CAT. Observe agora no vídeo. Primeiro, nós não devemos assinar a CAT em branco. Segundo, ao assinar a CAT, verificar se todos os itens de identificação foram devida e corretamente preenchidos. Terceiro, o atestado médico da CAT é de competência única e exclusiva do médico. Reparem que quando eu mostrar para vocês o formulário da CAT, ele vai estar dividido em 3 partes, e uma é chamada de atestado médico, é a faixa do meio da CAT, é atestado médico. E esse atestado médico só pode ser assinado pelo médico que atendeu o trabalhador acidentado. Quarto, o preenchimento deverá ser feito à máquina ou em letra de forma, de preferência com caneta esferográfica. 5. Não conter emendas ou rasuras. 6. Evitar de deixar campos em branco. 7. Observar com atenção as informações do verso da CAT. E a 8ª recomendação é que o formulário de comunicação de acidente de trabalho, CAT, poderá ser substituído por impresso da própria empresa, desde que esta possua sistema de informação de pessoal mediante processamento eletrônico, cabendo observar que o formulário substituído deverá ser emitido por computador e conter todas as informações exigidas pelo INSS. O que isso quer dizer, essa 8ª recomendação? É que a empresa pode ter um formulário eletrônico, desde que cumpra todos os itens que tem uma CAT convencional. Porque a CAT, essa comunicação de acidente de trabalho, nós encontramos em papelaria. Você pode chegar numa papelaria e pedir um bloco de CAT. Só que a maioria das empresas hoje já tem esse formulário feito no seu padrão, aprovado pelo Ministério do Trabalho. Então, as 6 vias que tem que emitir, todo esse processo, ela faz de forma eletrônica hoje em dia. Ok? Vamos então agora dar uma olhadinha, preste atenção no vídeo, no formulário da CAT. Repare que eu tenho na primeira faixa a parte do emitente, a faixa do meio, como eu falei, o nome está escrito até da forma horizontal, ao lado esquerdo, né, da gravura, o atestado médico. E a terceira faixa do INSS. Então, este é o formulário CAT, né, que deverá ser preenchido por todos os acidentes com lesão da empresa, sendo eles com afastamento ou sem afastamento. Agora que aprendemos o que é CAT, comunicação do acidente de trabalho, e sabemos como preenchê-la, chegamos ao final desta aula. Vejo vocês na aula 5.